A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que privilégio estar de volta à sua casa para compartilhar com a sua família a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema extremamente empolgante, útil, necessário, abençoador para a sua vida. Vamos falar sobre comunicação, o oxigênio do casamento. Chame a sua família, se possível, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Seni Tavares, pastor da Igreja Vida Nova em Toronto, no Canadá. Reverendo Seni, seja muito bem-vindo ao Verdade e Vida. Amém. Sou muito feliz por estar aqui também com vocês neste momento e que seja um bate-papo mais do que especial. Reverendo Seni, nós militamos na Comissão Nacional de Evangelização durante muito tempo, né? E como tem sido o seu trabalho hoje no Canadá, lá em Toronto? Nós temos trabalhado como missionários do Reino de Deus naquela região. Toronto tem em torno de 4 milhões de habitantes e 197 nações representadas, línguas diferentes, povos diferentes. E nós temos procurado levar o Evangelho a todo esse povo da melhor forma possível. E temos levado através do contato pessoal, da evangelização, através de visitas, através de ajudas e principalmente a comunidade brasileira, sempre que chega lá, eles têm uma casa para que eles possam ser recebidos com muito carinho e com muito amor. Como é desenvolvido esse trabalho evangelístico lá em Toronto, lá no Canadá? Bom, nós temos procurado atingir todas as pessoas no geral, mas temos trabalhado bem especificamente na área de língua portuguesa e principalmente aos brasileiros que lá estão, evangelizando, visitando, acompanhando, ajudando e procurando levar a mensagem do Evangelho, da graça de Deus aos seus corações. Recentemente eu entrevistei aqui no programa a nossa irmã Edmeia Williams, que estava indo para lá, né? Então, volta e meia ela vai lá. Então, você está lá no Canadá, lá em Toronto, mas está com a sua visão não somente focada em Toronto, mas em áreas também sociais e tem ajudado. Como tem sido também essa área da Igreja de Toronto aqui em relação ao Brasil? Nosso coração sempre foi um coração missionário. E hoje nós estamos com várias frentes de trabalhos aqui no Brasil que nós ajudamos. No Nordeste, nós ajudamos lá na Bahia, ajudamos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. E nós temos hoje oportunidades de abençoar até muito mais do que quando nós estávamos aqui exatamente investindo nesse trabalho social, lá com a nossa irmã Edmeia, que é uma grande amiga e companheira nossa. Reverendo Seni, o tema do programa de hoje é comunicação, o oxigênio da alma. Como tem sido a comunicação, certo, nessa área do casamento, da área da família? Seguramente comunicação é um dos fatos mais fundamentais na vida a dois e principalmente no casamento. O relacionamento nessa comunicação, ela precisa ter a sua verticalidade, acima de tudo, buscando de Deus a direção para que essa comunicação seja ela dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E entra a verticalidade, que é exatamente esse contato, essa relação que se estabelece diariamente como família, como casal. E essa relação, ela precisa ser uma relação de amor, de afeição, de romantismo, uma relação que seja estabelecida verdadeiramente pela palavra de Deus e pela vontade de Deus na vida a dois. Quando essa relação ela é quebrada, é claro que cria-se uma barreira, cria-se uma parede de divisão muito grande, mas quando essa relação ela está
em cima daquilo que é estabelecido pelo Senhor, nós podemos ver grandes frutos e grandes bênçãos. Reverendo, qual a mensagem que o senhor daria para o amigo telespectador que agora nos assiste aqui pelo Verdade e Vida, que está com o seu relacionamento quebrado e o seu casamento quase indo a pique? Qual é a mensagem assim, que o senhor daria, encerrando assim a nossa entrevista, para esse amigo telespectador que enfrenta essa falta de comunicação no lar? A única coisa que ele precisa, é claro, em primeiro lugar, é buscar o Senhor, as primeiras coisas em primeiro lugar. E a segunda coisa é estabelecer exatamente essa relação de companheirismo, abrindo todas as portas que estão fechadas, para que a palavra de Deus entre no coração deles e da família, para que eles possam desfrutar dessa bênção, de uma relação que agrade a Deus e que seja uma bênção para a família. Reverendo Seri, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Deus abençoe sua vida, abençoe a sua igreja lá em Toronto, lá no Canadá. Amém. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração, hoje com o tema comunicação, o oxigênio do casamento. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Quero conversar com você sobre este tema tão empolgante que é comunicação, o oxigênio do casamento. E nós vamos tratar deste assunto à luz de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A comunicação é vital para a saúde de um casamento. A comunicação pode dar vida ou pode matar o relacionamento conjugal. A comunicação é o oxigênio
que leva você a respirar no casamento. E eu gostaria hoje de convidar você, a sua família, para refletirmos juntos acerca deste assunto tão relevante. É curioso que nós estamos vivendo um tempo paradoxal. O século XXI é o século da comunicação. Nós temos as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Orkut e o MSN. Nós temos hoje o telefone celular, nós temos a internet. Nós abrimos janelas de comunicação para o mundo. Mas nós, ao mesmo tempo que estamos conectados com o mundo, estamos desconectando os nossos relacionamentos dentro de casa. É curioso que há pessoas que entabulam e iniciam e continuam e permanecem numa longa comunicação virtual por 2 horas, com um estranho do outro lado, mas não conseguem sentar à mesa para uma refeição com a família, olhando nos olhos uns dos outros, para uma conversa de 5 minutos. Parece-me que quanto mais progresso financeiro as famílias alcançam, mais a comunicação retrai. Eu conheço famílias que se comunicam dentro de casa pelo telefone celular, que chamam para o almoço pelo MSN. Nós estamos perdendo esta capacidade do diálogo dentro da família. Eu gostaria de encorajar você agora a pensar comigo o seguinte: a comunicação no seu lar tem exatamente a proporção do seu investimento nesta área. Talvez você reclame que na sua casa não tem diálogo, não tem entendimento, que o clima anda pesado, que há palavras duras, que há atitudes agressivas, ou que há um silêncio gelado, ou mesmo que há indiferença. Mas eu quero dizer para você que a sua casa reflete quem você é. Você se multiplica dentro da sua casa. Eu vou contar para você uma lenda para ilustrar o que eu estou dizendo. É a lenda dos 1000 espelhos. Diz essa lenda que havia na cidade uma casa com 1000 espelhos. E então um cachorrinho serelepe, faceiro, alegre, festivo, atraído por esse local, chegou a esta sala onde havia 1000 espelhos. E quando ele chega no ambiente, ele fica entusiasmado porque ele viu 1000 carinhas sorrindo para ele. E ele disse: mas que lugar maravilhoso! Este é o melhor lugar do mundo. Ao mesmo tempo, naquela mesma cidade, havia um outro cachorrinho rabugento, de mal com a vida, rosnando para quem aparecesse para ele. Atraído a este mesmo local, ao chegar nesta sala dos 1000 espelhos, ficou horrorizado, chocado, porque ele viu 1000 carinhas mal-humoradas, rosnando para ele, e ele disse: este é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Esta lenda é autoexplicativa. Na verdade, nós nos vemos multiplicadamente dentro da nossa casa. Nós refletimos a nós mesmos. A nossa casa é um reflexo de quem nós somos. Nós bebemos o fluxo do nosso próprio refluxo. Então, vamos pensar na questão da comunicação não a partir do outro, mas a partir de nós. A palavra de Deus tem princípios muito importantes para nós melhorarmos a comunicação no nosso casamento, dentro da nossa casa, na nossa família. Por exemplo, Tiago 1,19 diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. A primeira coisa que eu noto aqui como princípio de Deus é que você e eu precisamos estar prontos para ouvir. A palavra pronto, na língua grega que foi escrita esse texto, é muito curiosa. É a palavra taxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa táxi,
O que é um táxi? É um carro de serviço que está pronto a atender você na hora que você chama. Se você chamar um táxi e o taxista disser para você, daqui a meia hora você fica aqui, que eu levo você onde você quiser, não serve. Você tem pressa, você tem urgência, tem que ser na hora. Na comunicação, nós temos que entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Relacionamentos são mais importantes do que situações e circunstâncias. Você precisa investir no seu cônjuge, nos seus filhos, nas outras pessoas, priorizar pessoas, em outras palavras, colocar as primeiras coisas primeiro. Nós estamos vivendo hoje uma pressão entre o importante e o urgente. Nem tudo que é urgente é importante. O telefone toca, é urgente. O jornal é urgente, o jogo de futebol é urgente, o amigo chama para um programa é urgente. E muitas vezes, no altar do urgente, nós sacrificamos de fato aquilo que é importante. Nosso casamento, nossos filhos, nosso relacionamento familiar. Veja você que Deus nos fez de uma maneira muito interessante. Por exemplo, Deus nos colocou 2 conchas acústicas externas e apenas uma língua amuralhada de dentes. Deus está nos dizendo, escute mais, fale menos. Mas você escuta não apenas com os ouvidos, você escuta com os olhos, com o coração, com o semblante. É muito difícil você entabular uma conversa com quem está ligado numa novela, ou num jogo de futebol, ou lendo um jornal. Você precisa demonstrar com atitudes, com o olhar, com o seu próprio semblante, que você tem prazer em ouvir o seu cônjuge, que você tem prazer em ouvir os seus filhos. Pense comigo nessa possibilidade. O seu filho chega em casa e diz assim para você, papai, mamãe, vocês podem me ajudar aqui no dever da escola? E você diz, meu filho, estou muito ocupado agora, liga para o seu amigo, converse com a sua professora. Daqui a 5 minutos o telefone toca e você corre ao telefone e gasta meia hora ao telefone. E o seu filho fica pensando, eu não tenho com meu pai, com a minha mãe, o mesmo crédito que tem os amigos, que tem o trabalho. Amanhã esse menino vai crescer, vai se tornar um adolescente, e ele vai perceber o seguinte, ele não pode abrir o coração para o seu pai e para a sua mãe. Eles não estão disponíveis, eles não são acessíveis. Você precisa construir caminhos de comunicação dentro da sua casa. Você precisa criar pontes de contato dentro do seu lar. Você precisa do oxigênio da comunicação. O segundo princípio que Tiago estabelece é que todo homem deve ser tardio para falar. Veja você que, via de regra, você e eu não nos arrependemos do que não falamos, mas arrependemos-nos com muita frequência do que falamos. A Bíblia diz que aquele que fala muito, erra muito. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então preste atenção, se você falar quando você está irado, com o coração fervendo de raiva ou de mágoa, via de regra, você fala o que você não quer falar, o que não deve falar, com a entonação de voz que não deve usar. E você acaba agredindo as pessoas que você mais ama. Você precisa ter domínio próprio, você precisa ter controle emocional, você precisa cuidar do seu temperamento para que você fale apenas uma palavra boa, que seja oportuna, que seja necessária, que transmita graça aos que ouvem. Você não pode ferir as pessoas com a sua língua. Você não pode falar irrefletidamente. A língua é um instrumento tão pequeno, mas que pode colocar em destruição a sua vida, o seu casamento, a sua família. Portanto, seja tardio no falar. Mas há um outro princípio aqui muito importante. Todo homem seja tardio para se irar.
Eu sei que nós lidamos com esse problema, querendo ou não, gostando ou não. Nós somos seres imperfeitos, falíveis, nós erramos, nós tropeçamos em muitas coisas. E desta forma, muitas vezes, nós corremos o risco de agirmos intempestivamente, atabalhoadamente, descontroladamente, destemperadamente. E aí, nós, com ira, provocamos a ira. Há duas maneiras erradas de se lidar com a ira. A primeira delas é a explosão da ira. Você conhece gente de estupim curto? Gente que, como diz o ditado, não leva desaforo para casa. Gente explosiva. Parece que nem estupim mais tem, é pólvora pura. Gente que está sempre inflamada, irada, iracunda, nervosa, enraivecida. Esse tipo de gente machuca as pessoas. Via de regra, nem tem humildade depois de reconhecer o erro, de pedir perdão, de restabelecer a comunicação. Há muitas pessoas machucadas dentro de casa. Há muitos cônjuges feridos. Há muitos filhos esmagados e desanimados por uma comunicação cheia de agressividade. Nós temos que ter controle, domínio próprio. Nós temos que ser amáveis nas nossas palavras. Então, cuidado com a explosão da ira. Talvez você vai dizer o seguinte: eu sou assim, eu tenho essa explosão, mas depois eu me acalmo. É claro, você se acalma, você dorme, você não tem gastrite. Mas as pessoas à sua volta estão feridas e machucadas por causa da sua violência verbal, das suas atitudes agressivas. Há uma segunda maneira errada de se lidar com a ira. Não é a explosão da ira, mas é a interiorização da ira. Você não explode, mas armazena, mas guarda, mas fica entupido de mágoa, de ressentimento. E essa amargura brota dentro de você, perturba você e contamina as pessoas à sua volta. Você precisa aprender a zerar a conta, a perdoar, a ser amável. Não ter apenas uma ação maravilhosa, mas ter uma reação extraordinária e transcendental. A Bíblia diz, por exemplo, a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura provoca ira. É muito importante entender o seguinte, que, via de regra, a resposta não é uma ação, é uma reação. Você já foi agredido, mas você dá uma resposta branda. Você tem uma reação transcendental. Eu estive há alguns anos lá em Charlotte, na Carolina do Norte, visitando o museu do Dr. Billy Graham. E eu vi uma coisa muito curiosa lá da cena do casal Billy Graham e Dona Ruth Graham. E um dia alguém aproximou-se da Dona Ruth Graham e fez a seguinte pergunta: Dona Ruth, a senhora está casada há tantos anos com o Dr. Billy Graham. Alguma vez a senhora já pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu assim: divorciar-me dele, eu nunca pensei, mas vontade de matá-lo eu já tive algumas vezes. Talvez você já ficou com muita raiva do seu marido, com muita raiva da sua esposa, mas nesse momento você precisa trabalhar essa emoção no seu coração, para você perdoar, para você zerar a conta, para você prosseguir, para você abençoar o seu cônjuge e recomeçar a caminhada. Divórcio começa com a morte do diálogo dentro de casa. Converse, acerte os ponteiros, olhe a vida na perspectiva do seu cônjuge, seja um bálsamo de Deus na vida do seu cônjuge, seja um aliviador de tensões na vida do seu cônjuge, invista no seu casamento, trabalhe os relacionamentos dentro da sua casa, acerte os ponteiros,
Porque quando você investe na sua família, você está investindo em você mesmo. Você está semeando no seu próprio canteiro e você certamente colherá abundantemente os resultados dessa semeadura. Eu quero orar com você. Quero orar pela sua família. Neste momento, onde você está, ore comigo. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós vivemos um tempo, Deus, de tantas janelas de comunicação para o mundo. Ajuda-nos a abrir janelas de comunicação dentro da nossa casa. Ajuda-nos, Deus, a construirmos pontes em vez de cavarmos abismos. Ajuda-nos, Deus, a termos a capacidade de entender o outro mais do que a necessidade de sermos compreendidos. Ajuda-nos, Deus, a perdoarmos como Tu nos perdoaste e dá-nos a bênção, Deus, de vivermos numa família feliz, harmoniosa, onde haja respeito, afeto, carinho e diálogo, onde haja a comunicação, o oxigênio do casamento, o oxigênio da família. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, o reverendo Hernandes mostrou que no século da comunicação virtual, estamos assistindo à morte do diálogo dentro da família. O reverendo analisou 3 princípios: que todo homem deve estar pronto para ouvir, segundo, todo homem deve ser tardio para falar e todo homem deve ser tardio em irar-se. Destacou ainda que, como a vida e a morte estão no poder da língua, podemos dar vida ou matar nossos relacionamentos, dependendo da maneira como nos comunicamos. Comunicação, o oxigênio do casamento. Esse foi o tema do programa de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para a sua edificação, para presentear um amigo ou um familiar. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Ainda pelo nosso site você assiste o programa de hoje ou qualquer um dos 320 programas que aqui já foram ao ar. Graças a Deus, porque muitos irmãos e amigos têm contribuído para que o nosso programa se torne em breves dias autossustentável. Você e a sua igreja pode ser um desses. Acesse www.verdadevida.com.br e clique ali em Faça a sua doação. Você faz o seu cadastro, você mesmo imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou faz um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Quero louvar a Deus pelas nossas queridas irmãs da SAF que estão designando representante do nosso programa Verdade e Vida em cada igreja. E o resultado dessa iniciativa da nossa confederação da SAF é que temos recebido ofertas que são depositadas através das representantes de cada igreja. A nossa mais sincera gratidão. Neste domingo, eu quero convidar você e toda a sua família para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O culto matutino e a escola dominical ali com classe para todas as idades, desde as crianças, começam às 9 horas e à noite o culto vespertino às 18 horas. Você vai dizer ao pastor da igreja que você é um convidado do programa Verdade e Vida e que você quer aprender mais acerca da palavra de Deus. Se você assistiu o programa Verdade e Vida e foi abençoado, ligue agora mesmo para os seus amigos, amigas, coloque no Facebook, no Twitter, envie e-mails para que milhares de famílias também possam ser abençoadas. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelizar é preciso. Este é o tema do Congresso Nacional, dias 29, 30 e dia 1º de julho, em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Preletores, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro e Ronaldo Lidório.
Você tem que fazer a sua inscrição. www.ipb.org.br. Dirigindo Louvor e Adoração, Josué Rodrigues e Banda. Até lá!